boa tarde a você que está neste momento, boa tarde a você que está ouvindo essa mensagem, você que está assistindo esse vídeo. E esse vídeo ele é compartilhado, ele é postado aqui com o objetivo unicamente de ensinar, a cada um de nós a esclarecer as dúvidas, ou seja, tirar as dúvidas, porque é isso que, quando nós lemos a palavra de Deus verdadeira, então acabamos não temos mais dúvidas. Por quê? Porque quando nós ouvimos a palavra do Mestre, quem é o Mestre? Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é Mestre. O Mestre, ele faz o quê? Ele ensina, né? Então eu deixo aqui a paz do nosso Deus e cumprimento a você evangélico, você católico, você que tem religião, você que não tem religião, e que a palavra de Deus, que ela pode nos ensinar, não é verdade? A palavra de Deus pode nos ensinar, a única que pode nos ensinar, né? Que maravilha é a palavra de Deus, né? Tão importante, tão maravilhosa, que Davi, o homem, um rei que foi ordenado por Deus, né? Deus olhou o coração de Davi, né? E só Deus conhece o coração do ser humano, ninguém mais. Por mais que o ser humano tente conhecer e até dar palpites sobre o amanhã, nunca vai ficar sabendo do coração do ser humano. Ele não conhece nem a si próprio, não é verdade? Então, o único que conhece o coração do ser humano é o Senhor, é o Deus vivo, o Deus que não tem religião. Não, Deus não se adapta a nenhuma religião ou algo inventado pelo ser humano, não. É o que muitos fazem hoje, né? E isso, a palavra de Deus já vem nos corrigir, porque ela corrige, a palavra de Deus exorta, não é? Deus, ele não se molda a nada nesta vida. Deus, ele só tem compromisso com uma coisa só, com a sua palavra. Deus não tem compromisso com religião nenhuma, não. E os líderes religiosos tentam colocar a faixa da sua religião em Jesus Cristo, né? Querendo fazer com que Jesus faça a propaganda de sua invenção, né? Mas o homem, o líder religioso, ele tem que saber que ele está correndo sério risco. Por quê? Porque está blasfemando contra Deus, né? Está blasfemando contra Deus, porque Deus não se amolda a invenção nenhuma. Você já pensou nisso? Deus não se amolda, Deus não referenda nada que o ser humano inventou. Pelo contrário, Jesus Cristo disse que a tradição do homem, a tradição humana, invalida a palavra de Deus, está contra a palavra de Deus. Isso Jesus disse, né? Então, onde Deus habita, onde Deus está fazendo uma obra, ali há mudança, ali está ocorrendo mudanças. Por quê? Porque a perfeição chegou. Já pensou nós perto da perfeição? Já pensou nisso? Né? Por exemplo, vou dar um exemplo simples para você. Você que está me vendo aqui no vídeo, né? Você pensa que eu estou no meio certinho da tela, não é verdade? Mas de acordo com o nosso senso, né? De acordo com o nosso ponto de vista, eu estou aqui, ó, no meio, né? Mas pega uma regra, aliás, uma régua, uma régua, né, de medir, e vamos medir para ver se está certinho. Você vai ver que vai ter uma falha, que vai estar um pouquinho para cá ou um pouquinho para cá, mas nunca está certinho. Isso é a vida de acordo com o ponto de vista do ser humano. Quando então nós pegamos uma régua
perfeita, uma medida perfeita, que é a palavra de Deus, que é o próprio Deus, aí nós mudamos, aí vamos encontrar erros, vamos encontrar falhas, e logo teremos que consertar, não é verdade? Isso, por quê? Porque a perfeição chegou. Então, onde Deus habita, há mudanças. Onde não há mudança, Deus não habita, Deus não está fazendo uma obra. Não. Porque em todo momento, todas aquelas pessoas que se encontraram com Deus verdadeiramente tiveram suas vidas transformadas. Reconheceram que precisavam de conserto, né? Então tomaram essa decisão. Outros não, outros preferiram seguir a sua própria vontade, preferiram seguir de acordo com o seu ponto de vista, e é isso que está acontecendo hoje. Talvez você está andando de acordo com o seu próprio ponto de vista, e não do ponto de vista da Bíblia, da palavra de Deus, né? Então, hoje nós vamos falar sobre um pouquinho, para não estender muito, mas algo bem claro, algo bem direto. Por que só Jesus pode ser o autor e consumador da fé, né? E no meio desse tema, vou adotar aqui e falar, abordar, como que Jesus, ele cria a fé no ser humano. Por que Jesus, somente ele, é o autor da fé, ou seja, o criador da fé, e como Jesus cria essa fé? Você sabe disso? É muito fácil, basta lermos a Bíblia, basta a gente meditar na palavra de Deus, né? O primeiro texto está aqui, em Hebreus capítulo 12, apenas um versículo, 12, capítulo 2 diz assim, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Só aí. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Autor significa o quê? Criador, né? Fulano fala, quem é que fez essa música aí? O autor desta música aqui é fulano de tal, né? Então, esse autor, autoria significa o quê? Criador. Então, Jesus é o quê? Criador da fé. Agora vamos entender como que Jesus faz isso. Vamos ver aqui na prática algum exemplo que aconteceu de verdade para mostrar que Jesus criou a fé no coração do ser humano. Vamos ler aqui a Bíblia mais uma vez, a palavra de Deus diz aqui, em Marcos capítulo 6, a partir do versículo 45, diz assim, e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para a outra banda, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte orar. E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhe era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era o quê? Um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos o viam e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham se compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava o quê? Endurecido. Bastante interessante aqui
mas eu queria ter pego o outro texto de Mateus, que diz, aqui Marcos não falou, mas Mateus diz que Pedro, para assegurar que era Jesus Cristo, colocou Cristo numa prova. Se é o Senhor mesmo que está aqui conosco, então faça com que eu ande sobre o mar também. E Jesus disse, então venha. Olha a misericórdia de Jesus, né? Mesmo na incredulidade de Pedro, ainda Jesus estava ensinando para ele, né? Mas aqui fala muitas coisas para nós, se a gente for meditar aqui, tem muitas lições aqui. Mas eu quero não posso fugir do tema, não é verdade? Jesus, como que nesse texto aqui fala que Jesus criou a fé no coração dos apóstolos, né? É fácil. Por exemplo, você acha que se tivesse alguém ali que pudesse fazer alguma coisa, eles não tinham feito já? Primeiramente mostra porque Jesus foi ali porque o caso não tinha como o ser humano resolver, não é verdade? Então, ali já mostra que ninguém é igual a Jesus Cristo, né? Ninguém é igual a Jesus. E aí, Pedro andou sobre as águas. Mas espera aí, por que Pedro não andou antes? Por que ele não disse assim, não, agora eu vou andar sobre as águas, né? E vou salvar a todos? Mas pensa bem na impossibilidade disso acontecer, porque Pedro só andou sobre as águas porque Jesus inventou isso. Porque Jesus criou. Quem é que inventou isso de andar sobre as águas? Jesus Cristo. Ele só fez, aliás, Pedro, ele andou sobre as águas por causa de Jesus Cristo, não é? Aí também tem outra lição para nós não podemos deixar de falar. Uns confiam em Pedro, outro em Mateus, outro em Marcos, não é? E esquecem de confiar em Jesus Cristo, né? Hoje talvez você está confiando em muitas coisas aí, e essas coisas nunca que vai te dar segurança, só Jesus que dá segurança, porque Jesus é o único que pode criar fé no coração do ser humano. Por quê? Porque ele é o único que pode fazer. O que ele fala, ele cumpre, né? Então, por que Pedro andou sobre as águas? Por que Pedro disse, manda-me que eu ande sobre as águas? Porque ele viu Jesus andar sobre as águas, não é? E mesmo assim ele precisava do poder de Jesus ainda para andar sobre as águas, porque Jesus disse, vem, né? Então venha, Jesus disse, né? Então, Jesus criou a fé no coração de Pedro, né? E isso mostra o quanto nós somos dependentes de Jesus Cristo. Não, mas Pedro andou sobre as águas, mas andou por causa de Jesus. Se não fosse Jesus, Pedro não andava sobre as águas. E assim é hoje. Se não fosse Jesus, eu e você não teríamos vida, porque na Bíblia diz também que por meio dele, para ele, e por meio dele, por ele e para eles foram feitas todas as coisas. Foi por meio dele, por meio de Jesus Cristo. Então, olha a importância de Jesus Cristo para nós. Se os apóstolos fossem confiando em Pedro, eles também iam afundar. Mas se nós agarrarmos em Jesus Cristo, nós nunca vamos afundar, porque Jesus não afunda, né? Então, Jesus criou a fé no coração de Pedro. É desse jeito que Jesus ele cria a fé no coração do ser humano. Por quê? Porque só Jesus, porque ninguém é igual a Jesus. Então, por que Jesus é o único que tem o título de criador da fé? Porque ninguém é igual a Jesus. Ninguém faz o que Jesus faz. Tem alguém neste mundo que andou sobre as águas? Pedro andou, mas andou por quê? Porque Jesus fez e Jesus criou a fé no coração de Pedro. Quem é igual a Jesus que pode ressuscitar o morto? Quem é outro que pode dizer, menina levanta, depois de morta, de todo mundo falar que a menina está morta e ela levantar?
trazer o espírito de volta, só Jesus Cristo. O qual a morte não pôde deter. Com Jesus a morte não pôde, porque a morte é para o pecador, a morte é para o ser humano que se afastou de Deus por causa do seu pecado. E Jesus, quando a morte foi reter ele, não conseguiu, porque nele não achou crime algum, nele foi achado somente perfeição e santidade, e ele ressuscitou o terceiro dia. Então hoje, para salvação, meu irmão, preste atenção nisso. Se eu tiver fé na instituição, na religião, eu não vou ser salvo. Por quê? Deus não vai me aceitar, porque são coisas imperfeitas. Se eu tiver fé em mim mesmo, nas minhas obras, eu não vou ser aceito por Deus. Por quê? Porque minhas obras são falhas, tem erros, precisa de mudança, precisa de perfeição. Se eu tiver fé na minha religião, na sua religião, você católico, você evangélico, você que muitas vezes dá ênfase ao padre, ao pastor, ao missionário. Eu sou evangélico, eu sou católico. Quando Deus olha para mim, para você, Ele não vê nada disso. Então eu prefiro ter o ponto de vista de Deus, olhar para você e enxergar só aquilo que Deus enxerga na sua vida, e você olhar para mim e enxergar o que Deus enxerga na minha vida. Sabe o que Deus enxerga em mim? Um carecedor da sua graça, um carecedor da sua misericórdia. Quando eu olho para você, eu tenho que enxergar o que Deus enxerga. O que Deus enxerga em mim e em você você é dependente de Deus, nós somos dependentes de Deus. Então, a partir do momento que eu coloco a minha fé em Cristo, aí eu tenho paz com Deus. Por quê? Porque aí sim tenho um representante à altura de Deus para me representar diante de Deus, que é Jesus Cristo, aquele que é perfeito, aquele que é santo. Então, por isso que as pessoas não têm paz com Deus, porque depositam a sua fé em tantas coisas deste mundo, e essas coisas não é capaz de fazer com que Deus nos aceite, nos receba. Deus só vai nos receber através da fé em Cristo Jesus. Amém? Que você possa ter entendido essa palavra, que nós possamos ter entendido essa palavra, que a nossa fé, estando em Cristo, logo nós estamos então sendo aceitos por Deus. Mas se a minha fé estiver em qualquer outra coisa, eu não tenho paz com Deus e ainda estou separado de Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus Cristo.